Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós continuamos com as nossas videoaulas de comunicação e gestão de crise, abordando hoje uma parte muito interessante. Vocês vão aprender a como elaborar respostas para situações de crise e apresentá-las numa entrevista. Tenho certeza que vocês vão se interessar bastante pelo tema. Nós teremos então nossa quarta sessão, entrevistas e respostas de crise. Vamos seguir o sumário que aí está, a introdução que eu estou terminando, e no desenvolvimento vamos ver como preparar as respostas de crise. Na sequência, a dinâmica das entrevistas, talvez o ponto mais importante da sessão de hoje. Vamos abordar aqui informação ruim não tem dono, reveremos os tópicos chaves ao final e encerrando um trabalho individual para consolidar o conhecimento desta sessão. Então, passemos logo às respostas de crise. Vamos tratar das ideias básicas do comunicado de crise, aquela nota que a empresa ou a instituição solta no máximo 1 hora após o fato acontecido. O que se deve se observar na elaboração dessa nota? Primeiro, não pode ser longa. Nós já vimos isso, é no máximo 1 página, com espaço duplo e fonte 12. Os parágrafos com no máximo 5 linhas. Isso serve para nota e serve para sempre que vocês forem escrever. Quanto mais longo o parágrafo, maior a chance de ser confuso e maior a oportunidade de cometer erro de português. O texto deve ser objetivo, ir ao assunto que se quer. Deve ser direto, não pode ficar dando voltas com circunlóquios. E impecável. O português tem que ser perfeito e a digitação tem que ser perfeita. Não pode ter erro de digitação. Informar só o que estiver confirmado. Isso é um princípio que se aplica neste comunicado e em todas as outras oportunidades de contato com a imprensa. Só o que nós já tivemos confirmado é que deve ser abordado. Não especular, ou seja, não começar a formular hipóteses. Não tentar jogar a culpa em terceiros. Isso é muito importante. Tá? Vai causar péssima impressão em quem assistir se tiver o sentimento que a gente está tentando jogar a culpa em quem não tem. Não usar siglas, linguagem rebuscada, termos jurídicos ou muito técnicos. Certo? Siglas é aquilo. A CIA, não. A CIA, não. A Agência Central de Inteligência. Vamos ver outra sigla, o FBI. Não. O Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos. Evitar esta linguagem rocambolesca para que os parvos não entendam e não alcance a dignitude maravilhosa da nossa. Nada, linguagem simples, linguagem corrente, porém correta. É para falar de forma simples, mas de forma correta. Evitar os termos jurídicos ou técnicos, a menos que sejam absolutamente necessários. E se o forem, tem que ser explicados, tá? Para que todas as pessoas possam entendê-los. E, finalmente, não se apressar, mas não demorar. O que nós queremos dizer com isso? Tem um prazo, aquele prazo de até 1 hora, certo? Então, não sair formulando a nota de qualquer maneira para entregar logo à imprensa, mas lembrar também que não pode passar muito da 1 hora.
e atentar que ele tem que estar perfeito. Então ele deve ser elaborado e depois revisado várias vezes. Seguindo na nossa resposta de crise, pedir desculpas, por que não? Vejam esse texto. Um texto neste teor mostra ao leitor que a organização está preocupada com o que aconteceu, que realmente sente o acontecido e que está tomando providências. Então, por que não se desculpar? Não é humilhante pedir desculpas, nem pecado. Quando há vítimas fatais, aí as desculpas devem ser evitadas. Porque não dá para chegar para a mãe de alguém que morreu e, desculpa porque seu filho morreu. Não tem desculpa. Não dá para usar desculpas se morrer gente. Se a vítima buscar apoio do jurídico da empresa, porque uma palavra maldita, uma palavra maldita, certo? Mal colocada, pronunciada fora do lugar, pode complicá-la na frente. Pode, não se esqueçam que o porta-voz é a voz e o rosto da empresa. Então, o que ele diz é a empresa que está dizendo. Se ele disser, nós vamos indenizar todas as vítimas, é a empresa que está dizendo isso. Então, o jurídico tem que dizer para ele, não, nós vamos indenizar as vítimas do acidente. Quem teve casa destruída, etc., nós vamos reconstruir as casas. Então, o jurídico tem que opinar nessas horas. Pedir desculpa e não fazer nada, não adianta. Só pedir desculpa não resolve. Só pedir desculpas não resolve. Tem que agir também, tem que fazer alguma coisa no sentido de reparar o erro. Aí vem uma coisa muito difícil, que quando a gente elabora a nota, particularmente uma nota que há desculpas, a gente tem que buscar mais do que compaixão. A gente tem que buscar a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar dos outros e sentir o que eles estão sentindo. Isso é um exercício difícil. Eu acho que eu já falei isso com vocês. Não é fácil se colocar no lugar dos outros. Mas quem está produzindo a resposta da organização tem que tentar, certo? Se colocar no lugar da mãe que perdeu o filho. Da mulher que perdeu o marido e tem 3 filhos pequenos para criar. Então as respostas têm que ser ajustadas a esses sentimentos. Nós já conhecemos essa máxima. O jornalista busca uma história para fazê-la virar notícia. E nos cabe, como elementos de comunicação, fornecer a ele dados que permitam a ele construir a notícia de forma positiva para nós. Para isso, a resposta tem que obedecer aos 3 C. Tem que ser clara, concisa e consistente. Ela é clara quando qualquer um que a lê ou a escuta a compreende. Ela é concisa quando ela diz muito em poucas palavras. E ela é consistente quando os fatos ali narrados correspondem à verdade. Para isso, deve responder a uma série de perguntas. Então, a nossa informação
deve conter resposta a essas perguntas que nós vamos ver. O que aconteceu? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Quem foi afetado? Houve feridos ou mortos? Informação importante para constar. Já aconteceu antes? Muitas vezes a gente esquece. Aconteceu e nós nos esquecemos. E lá na entrevista, um jornalista lembra que 10 anos atrás ocorreu um fato semelhante. O que está sendo feito? Houve prejuízo ao erário? Erário é a coisa pública, é a fazenda pública. Nós somos um órgão público, tem que esclarecer se houve prejuízo ao erário. Como será resolvido? Quem são os responsáveis? E aí é importante lembrar que a causa de um acidente e a responsabilidade normalmente são definidas por perícia. Então nós não devemos antecipar, nós não devemos especular. Tá? Sempre dizendo que os laudos periciais é que vão responder a essas perguntas. O que é que deu errado? Com isso, nós temos um quadro que responde às perguntas, que informa o que se passou. Propositadamente, eu deixei de colocar uma pergunta. Olhem essa lista, tente imaginar qual é. Tenho certeza que vocês descobriram como ocorreu. É importante que haja a descrição do como ocorreu, sem grandes detalhes. Lembre-se que não é o que vai determinar a exata definição é a perícia. Mas você pode dizer, um dos veículos saiu para a contramão e chocou-se contra o outro que vinha na direção contrária. Você não diz qual deles fez isso. Isso quem vai dizer é a perícia. Você disse a explosão na caldeira ocorreu provavelmente por excesso de pressão dos gases. Quando a gente vai fazer uma coletiva, é interessante que faça o entrevistado, né, o porta-voz, faça um media training. O media training é um treinamento da entrevista feito com gente da área de comunicação que vai não só ver as respostas a serem dadas, mas a forma de dar essas respostas. Há técnicas, já falei isso para vocês, cada meio tem uma técnica. Tá? Mas quando isso não é possível, não há tempo, a gente faz um Q&A, Question and Answers. Tá certo, Camila? Aqui no nosso português, uma série de perguntas e respostas. Ou seja, nós reunimos gente da empresa que conhece o problema, pode ter resposta, gente de comunicação se houver, e começa a elaborar todas as perguntas possíveis que os repórteres podem fazer, para depois elaborar respostas a essas perguntas. E o entrevistado começar a estudá-las para memorizá-las e estar bem preparado. Por quê? Preparação é a primeira coisa que a gente vai fazer. Essa preparação é exaustiva. Essa preparação depende do tempo que se tem disponível e pode implicar em virar à noite. Se a entrevista vai ser no dia seguinte, todo esse trabalho de formular as perguntas e procurar a resposta demanda um certo tempo. Depois, o porta-voz tem que estudá-la. Depois ele tem que ser treinado por aquele pessoal mesmo.
tudo isso leva tempo. Então pode implicar sim em virar à noite. Deve ser levantado todos os tipos de perguntas, particularmente as embaraçosas. É verdade que o diretor comercial, o senhor Carlos Drummond de Andrade, deu um desfalque na empresa e fugiu com a sua secretária, a senhorita Ana dos Anzóis? O que a empresa pensa sobre isso? Tem que dar uma resposta. Ninguém sabia que eles mantinham um caso? Como é que o diretor comercial teve acesso a dados financeiros? São perguntas comprometedoras, embaraçosas, que têm que ser respondidas. Contar com o apoio de pessoa especializada em comunicação. Essa pessoa estudou como é que o jornalista elabora suas perguntas. Então, vai ter condições de orientar o entrevistado, o porta-voz. Olha, o jornalista deve perguntar isso, desta forma. Você responde assim, assim, assado. Ter apoio dos setores diretamente envolvidos e do jurídico, se for o caso. Por que dos setores diretamente envolvidos? Esse pessoal é que tem a expertise, tem o conhecimento do que aconteceu. Ora, se o incêndio ocorreu na área de produção de minérios, tem que vir gente de lá, que vai dizer e tem familiaridade com o assunto para dizer o que pode ter acontecido, como é que aconteceu, o que é que houve, o que é que desencadeou, etc. Dar as respostas para o problema. E o jurídico vai dizer, opa, não diz dessa forma, que pode comprometer, diz dessa, e assim por diante. Isto é importante. Não tentar enganar o jornalista. Que isso pode se virar de uma forma tremenda contra a empresa. É melhor ter transparência. É dar a nossa versão da verdade, mas sem dizer mentira. Usar o tempo necessário para estudar e treinar respostas. Só que sempre a pressão é o tempo necessário dentro do tempo disponível. O que às vezes significa usar a madrugada. Na sequência, vamos ver o risco das crises sem resposta. Não cabe mais nos dias de hoje alguém com essas expressões nada a declarar, sem comentários, fugindo dos repórteres. Isso transmite uma imagem extremamente negativa. Se não tiver nada para informar, diga, no momento nós não podemos informar nada. Nós estamos apurando e em pouco tempo informaremos vocês. Ponto. Já é uma resposta, mas não um sem comentários. Por quê? Porque passa a impressão de culpa e de medo. Ora, se tem culpa, é porque alguma coisa aconteceu. E se tem medo, é porque também alguma coisa negativa aconteceu e ele tem medo que a gente saiba. Então, vamos pesquisar a fundo. É onde o jornalista vai e começa a retirar esqueleto do armário. Você já deve estar cansado de ver quando uma pessoa é presa, que ela faz o possível para esconder o rosto. Coloca capuz, puxa a camisa, faz o que der para esconder o rosto. Então, já ficou marcado, esconder rosto é coisa de bandido. Ora, se o empresário esconde o rosto com o jornal, com a pasta baixa, ele está passando ideia de culpa, está passando a ideia que é bandido. Então não pode esconder o rosto.
tem que saber que ele está exposto e tem que conviver com isso. Advogado, sendo porta-voz, só quando o assunto for eminentemente jurídico. Isto é precioso. Uma resposta, ainda que mediana, é melhor que nenhuma resposta. A falta de resposta, como eu já disse, pressupõe culpa. Nós temos que ter alguma coisa a dizer. O que é a reparação da mídia? É a mídia corrigir algo que publicou errado. O pedido dessa reparação tem particularidades que nós vamos tratar agora. Primeiro, ter critério para pedir. Não pedir por qualquer coisa. Não pedir por um fato que cabe à interpretação que a mídia deu. Alguma coisa que não está bem definida, então pode ter várias interpretações. Então, pedir por aquilo que realmente está errado. Às vezes, o melhor a fazer é não fazer nada. A gente tem que pesar bem quando é que vai entrar com o pedido de reparação. Porque a nossa organização pode estar de forma periférica naquela notícia. E um pedido de reparação pode incrementar a crise e trazer a empresa para o centro dos acontecimentos. Sempre tenho isso com vocês. Às vezes, em comunicação, o melhor é não responder nada. Por quê? As notícias acontecem seguidamente. Então, uma coisa que é notícia hoje, amanhã é esquecida. E o povo tem memória curta. Não reclamar por filigrana. Ou não reclamar por coisa pequena. O nome da empresa é com Y, não é com I. Não, que vai ficar marcado como uma organização que fica enchendo o saco. Deixa para reclamar quando a coisa for realmente de porte. Quando pedir a reparação, tem que dizer o que está de errado na notícia. E não falar assim de um modo geral. Olha, a empresa acha... Não, tem que dizer, isso aí que vocês publicaram está errado por isso e por aquilo. Que aí o órgão de comunicação que vai receber esse pedido de reparação vai levar a sério. Negociar uma resposta é sempre melhor que tentar retalhar o órgão de comunicação ou ameaçar. Vocês devem já ter notado que os órgãos de comunicação são bastante unidos. Um episódio que aconteça com todos se manifestam. Então, nós podemos potencializar uma crise por nada. Saber que a publicação séria não gosta de passar erros. Então, ela vai publicar a correção sim. O problema é que ela vai publicar onde ela quer. Então, às vezes, o jornal publica uma coisa com manchete enorme, uma página inteira com a notícia, e quando vai fazer a reparação, publica lá na quinta página, lá embaixo, um quadradinho "erramos". É normal isso. Não adianta querer ficar bravo. Querer que o jornal dê o mesmo destaque, o órgão de imprensa dê o mesmo destaque, porque ele é dele. A opção de onde colocar, a menos que haja uma ordem judicial. Aí não. Aí normalmente o juiz manda publicar nas mesmas circunstâncias do que foi errado. Só que a ordem judicial leva tempo, tem uma série de inconvenientes. Mas não é uma coisa a ser descartada. Vamos falar agora um pouco de tudo.
são dicas que se aplicam a várias situações. Nós temos que entender que o comunicado oficial, ou seja, aquela nota escrita com o papel timbrado da empresa, assinado pelo presidente ou pelo assessor de comunicação, é bem aceita pela empresa, porque a empresa vê aquilo como a manifestação oficial da organização. Então, também não se preocupe, nós vamos pedir nota, eles não vão querer. Vão sim, vão aceitar numa boa. Omitir esse é um erro. Nós já falamos que é melhor uma resposta mais ou menos que uma não resposta. A não ser quando, volto a dizer, a não ser quando nós não queiramos aumentar o problema ou aumentar a repercussão. No momento que uma empresa ou uma organização de grandes dimensões responde a um probleminha menor, ela provoca o incremento do problema. Então, às vezes, é melhor ficar quieto. Não mentir ou tentar mascarar a verdade, que é transparência, já foi comentado várias vezes sobre isso. Não se esquecer da comunicação interna. Os nossos empregados são importantes agentes de comunicação, ainda mais agora na época das redes sociais. Eles poderão ser agentes de comunicação se estiverem bem orientados, se receberem informações. Cuidar de blogs e redes sociais. São elementos de informação importantes agora. Então, e para cuidar disso aí, cuidar da repercussão nessa área, tem que ter ferramentas específicas, ferramentas de busca, que ficam procurando o Facebook, você coloca palavras-chave, ela fica procurando no Facebook, no Instagram, no Twitter, se foi publicado algo a respeito. E aí traz o conteúdo. Então, tem que cuidar. Então, e tem que empregar essa ferramenta, porque isso é um mundo tão vasto que só realmente com um meio informatizado tu consegue captar. Captar para quê? Para saber se responde, para saber como o público está encarando aquele problema da empresa. Então, às vezes não é para responder. Alguém lá no Facebook publicou que a sua organização demitiu injustamente o fulano de tal, porque ele era líder sindical. Muito bem. Às vezes não é para responder, porque o sujeito foi demitido por faltar ao serviço, por ter cometido erros, mas para saber como é que o público está respondendo. Está havendo muito comentário, muito likes. Poxa, peraí, não, nós temos que responder. Aí o assessor de comunicações entra lá e diz, não, ele foi demitido porque cometeu isso. Ou, se não está havendo muita reação, melhor deixar como está. Isto aí é importante. Informação que é sigilosa não pode ser passada. Não pode passar informações sigilosas, porque são sigilosas. Se alguém decidiu que aquela informação é de acesso restrito, é porque razões há. Então não cabe passar a jornalista informação sigilosa. E tão grave quanto não dar a resposta é dar de maneira errada.
Como é que a gente dá uma resposta de maneira errada? Saindo correndo quando os repórteres se aproximam, tentar arrancar a câmera da mão do cinegrafista ou do fotógrafo, empurrar o repórter que está fazendo uma pergunta. Isso aí reflete muito, mas muito mal mesmo. As pessoas da organização devem ter preparado já no plano de comunicação o que fazer. Não quer encontrar com a imprensa, tem que sair para um local que não seja controlado. Mas não fazer isso. Isso aí é o fim da picada em termos de comunicação. Uma agressão aos profissionais da imprensa. Porque eles se juntam, vocês já viram isso, a manifesto de todas as associações dele, todos os órgãos publicam. Ou seja, leva a crise a um ponto lá em cima. Às vezes, por um problema muito pequeno. Na sequência, nós vamos passar agora para a parte de entrevistas. A partir de agora, nós vamos tratar das entrevistas e, particularmente, como o porta-voz ou o entrevistado deve se preparar. A primeira dica é justamente sobre a preparação. Nós já falamos a exaustão sobre isso. O entrevistado não pode ir de sangue doce, ele tem que estudar o que aconteceu, as circunstâncias, as peculiaridades da organização que ele vai representar. Ele tem que estar preparado para armadilhas. O que são armadilhas? São perguntas que buscam colocar o entrevistado numa situação em conflito com o que ele disse antes. Porque os repórteres se preparam. O repórter, quando vai entrevistar alguém, ele estuda a organização que esse alguém está representando, seus detalhes, ele vai em busca de todas as informações possíveis para já formar um quadro e ele prepara um rol de perguntas. Quanto ao local das entrevistas, no caso, seja a entrevista exclusiva, seja a entrevista coletiva, o local tem que ser agradável, com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, se possível, com tomadas à disposição. Muitas vezes o pessoal precisa conectar as câmeras à tomada para carregar a bateria, ou mesmo carregar a bateria do notebook. Tem que dar boas condições, um cafezinho com um biscoitinho ali para os repórteres tomarem antes de começar a entrevista. Agora, o fundamental, tem que ter 2 entradas. Não pode ser uma entrada só. Porque vocês correm o risco de ficarem encurralados pelo repórter. Então, o bom local de entrevista tem uma entrada para os repórteres e uma entrada para quem vai ser entrevistado. E ele também sai por aquela entrada e os repórteres são conduzidos a sair pela outra. Isso é fundamental, porque eu já vi uma entrevista em que se escolheu um local pela proximidade, mas o local só tinha uma entrada. A pessoa queria apenas ler uma nota à imprensa. Terminada a leitura, os repórteres foram como um enxame de abelhas em cima dele. E ele não quis falar, foi saindo, e a imagem que publicaram no Jornal da Noite foi essa pessoa saindo, tomada por trás, dando a impressão que ele estivesse fugindo. Então, sempre 2 entradas. A entrevista tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Não é coisa de quartel, não. Isso tem que acontecer. Observem, nós tivemos uma série de entrevistas coletivas agora
por causa da pandemia. Observe como ela é organizada, certo? E eu vou abordando os diversos pontos. Primeiro, perguntas escritas, se possível. Vocês podem encaminhar as perguntas escritas com antecedência. Por aí vocês se preparam melhor. Mas não se fiem que eles vão perguntar apenas o que está escrito. Mas se for possível eles encaminharem por escrito, ótimo. Porque isso também vai permitir que vocês coloquem as perguntas, se forem escritas, numa sequência lógica, ou uma sequência que nos interessa. E vão chamando, ou os repórteres vão sendo chamados para formular sua pergunta. Observe que isso está acontecendo. Vocês ouvem uma voz no fundo, fulano de tal jornal, certo? Isso aí é importante, primeiro para botar ordem, porque se deixar, todo mundo pergunta ao mesmo tempo. E na coletiva não, a coletiva é uma coisa organizada. Aquela entrevista de campo, aquela entrevista que o entrevistado se dirige a um monte de repórter, essa aí é naturalmente anárquica, certo? Então, a entrevista coletiva não pode ser anárquica, ela tem que ser organizada. E uma das coisas que faz essa organização é ter a sequência das perguntas e uma pessoa que anuncia quem é que vai fazer a próxima pergunta e não permitindo, não é o entrevistado que vai fazer isso, é esse mediador que não permite que outro faça no lugar dela. Tem que ter horário de início e de término. E vocês têm que ser pontuais. Marcou para as 14 horas, o entrevistado tem que estar lá, pronto, e vamos começar a entrevista. Como chegou às 15 horas, então, cabe só mais uma pergunta e acabou. Tem que manter esse horário. Se o repórter chegou atrasado, aí o problema é dele. E tem que ter uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio é a pessoa que vai chamar o repórter, é alguém que vai receber os repórteres na entrada da empresa e conduzi-los para o local da audiência, é alguém do jurídico que, se necessário, vai ficar por ali. Tem que haver essa equipe de apoio. Não é o porta-voz que faz isso. O porta-voz é o astro, ele chega ali para responder as perguntas. E essa também é uma dica importante. Não se apressar, mas também não andar muito devagar. Reunir os dados, estudar os dados, treinar as respostas, certo? Para fazer a entrevista. Isso aí, se for necessário, vire à noite. Não tem hora de expediente para fazer isso se o tempo estiver curto. Continuando com a dinâmica das entrevistas. Quando dá entrevista exclusiva? Entrevista exclusiva é dada para um determinado repórter, ou seja, para um meio de comunicação, um órgão de comunicação. Vou dar uma entrevista por Folha de São Paulo. E você salienta, porque isso de ser exclusiva é muito importante para o repórter. O fato de ter uma entrevista exclusiva com uma autoridade, com um VIP, é muito importante. Então você tem que salientar que aquela entrevista é exclusiva. E por que eu estou botando aqui não gaste pólvora com chimango? Ora, se é exclusiva e você não pode dar aquela entrevista para mais ninguém, não há gafe pior ou erro pior que esse da imprensa, você dá uma entrevista dizendo que é exclusiva e depois pega aquelas informações e fornece para outros jornalistas. Não pode, isso não pode ser feito. Se você vai dar entrevista exclusiva, vocês têm que selecionar muito bem para quem você vai dar essa entrevista. É para alguém que tenha repercussão. Por exemplo, você quer dar uma entrevista exclusiva, vai pegar um jornal de alcance nacional.
vai ver uma Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, um Globo. Ah, não, eu quero repercussão só aqui no estado. Então, vamos procurar o Sul, o Diário Gaúcho, o Correio do Povo, certo? Não dá para fazer com o jornalzinho de Bagé, tá? Com Cidade aqui de Uruguaiana. Vou dar uma entrevista exclusiva para Cidade. A repercussão é mínima, tá? A menos que eu me interesse para ter uma repercussão só aqui em Uruguaiana. Tá? Mas nós estamos falando em casos que a repercussão é grande. Então, lembre-se sempre, entrevista exclusiva tem que valer seu preço. E o assunto tratado na entrevista exclusiva não pode ser passado ou repassado para outros jornalistas. Não despreze o pequeno. Acabei de dizer, escolhe a Folha. Sim, não desprezar o pequeno é você também convocar o pequeno para entrevista coletiva. Tá? Quando convocar para uma coletiva, mande para os jornais grandes, mas também mande o convite para os jornais pequenos. E de repente é ali que se publica alguma coisa que vai repercutir favorável ou desfavorável favorável ou desfavoravelmente para a organização. Quando levar o presidente da empresa, o proprietário, a autoridade mais alta da instituição pública, isso tem que ser muito seletivo. Lembrar que o céu não está preparado para entrevistas, mas há determinadas entrevistas que a presença dele é muito interessante. Quem vai saber isso é o pessoal de comunicação da empresa ou da instituição. Particularmente quando é para anunciar notícias boas, para anunciar o fim da crise. Aí a presença do CEO é muito requerida. Toda vez tem que levantar 2 ou 3 pontos positivos para destacar. A situação pode ser a pior possível, mas nós temos... mas o incêndio foi combatido imediatamente. Nossa turma contra incêndio agiu imediatamente. Mas os danos foram grandes, mas não houve vítimas. Houve vítimas, mas foram imediatamente atendidas, estão no hospital e passam bem. Então, tem que levantar, ainda que a desgraça seja grande, pontos positivos que você, durante a entrevista, vai repetidamente destacar. A entrevista não é uma ameaça. Pode sim ser uma oportunidade para a organização apresentar a versão dela. Então tem que ser vista como uma oportunidade. Nós já falamos, o jornalista não é o inimigo. Nós não podemos agir como ele fosse o inimigo. Ele não está só interessado em coisa ruim, mas nós sabemos que a coisa ruim é que dá notícia. Então temos que agir de acordo. Eu falei lá atrás que uma coletiva precisa de equipe. Tem que ter o porta-voz, tem que ter o controlador, aquela pessoa que vai chamar o repórter da pergunta da vez, que vai organizar as perguntas, que vai controlar o tempo, que não vai deixar um repórter perguntar e daqui a pouco a respondida ele pergunta de novo porque ele está com o microfone. Isso é muito comum. Não vai deixar o repórter, ele é chamado para fazer uma pergunta, ele formula 5. Tudo isso o controlador tem que intervir. O porta-voz não pode se desgastar para isso. Tem que ter um assessor, aquele cara que vai receber a imprensa lá embaixo e conduz o pessoal da imprensa para o local da entrevista, que quebra os galhos ali na hora. Departamento jurídico, já foi comentado, quando o tema exige.
aí o departamento jurídico acompanha a entrevista. E, assim, sempre o que é bom vem por último, lembrar que uma entrevista ruim pode pôr fogo na crise, pode fazer probleminha virar problemão. Então é necessário que a entrevista seja preparada, com todos os aspectos que nós vimos até agora. Continuando, não levar documento sigiloso. Documento sigiloso é aquele que não é para todo mundo saber. Não precisa ter classificação de sigiloso, reservado, secreto, confidencial. Não. É aquele documento que nem todo mundo pode tomar conhecimento. Então, se nem todo mundo pode tomar conhecimento, nada de levar para a entrevista esse documento, que você pode esquecer. Um repórter pode ficar de olho, pode tirar fotografia, hoje é fácil, e pronto, está lá o conteúdo do que seria sigiloso revelado. Nas entrevistas para a TV, preferencialmente não se leva documento nenhum. Ainda naquelas coletivas onde há um púlpito, né? Pode ter lá um roteiro, uma colinha, as ideias principais a dizer, mas não pode ficar com o olho só naquilo. Quando você vai ter uma entrevista com jornais ou para o rádio, pode levar a cola, mas também não pode ficar só com atenção na cola, como se aquilo fosse uma muleta. Aquilo é aspectos a serem lembrados, é uma olhadinha e deu. Trajar-se adequadamente, já falamos sobre isso. O porta-voz tem que preferir o clássico, porque usando o clássico ele não erra. O que é o clássico? Para um homem é terno e gravata, para a mulher vestir blazer, roupas não tão chamativas. Agora há pouco, e está repetindo com uma certa constância, houve uma entrevista coletiva lá em Manaus, que a senhora, que é da Secretaria de Saúde lá do estado, estava com uma blusa roxa, cheia de enfeite. A blusa chamava mais atenção que ela. Pode. Roupa simples, tons neutros, certo? Não pode levar crachá, caneta, bottom, os brincos não podem ser muito grandes, supercílios, não é essa... É esses cílios postiços que agora estão usando, que tem 1,5 palmo de largura. Quanto mais natural possível. Para as mulheres, apenas a maquiagem básica. Ou homens, aprendam na televisão, quando vocês forem entrevistados num canal bom, a maquiagem é natural, não é fazer maquiagem, mas é aplicar a base para que o rosto não fique refletindo as luzes fortes do estúdio. Da mesma maneira que se prepara a pessoa, o cenário tem que ser preparado. O cenário tem que transmitir ordem, organização. Observe, nós estamos tendo muitas coletivas agora com o problema da pandemia. Observe, é sempre um fundo, que é um painel com o símbolo da entidade. Nós tivemos muitas do Ministério da Saúde, na presidência, aquele painel com as armas da República, da cor azul, que favorece a transmissão de TV. Então, não pode ser um fundo caótico. E vocês, quando forem dar entrevista em suas casas, pensem no fundo. Para não acontecer o que já aparece em alguma coisa, a autoridade dando entrevista, entra um filho assim, abre a porta e sai brincando, quer falar com o pai. Isso aí quebra a entrevista, isso aí não é bom. O cenário tem que ser preparado, a mesa tem que ser limpa. Nada de estar cheio de papel, tudo amontoado, isso dá imagem de desorganização. Mesa limpa, certo? Se vocês querem destacar alguma coisa, aí sim, deixa a mesa limpa e somente aquela coisa ali em cima.
Não é botar a bandeira do Flamengo, certo? Ou o símbolo do Grêmio para provar que é gremista, a menos que seja presidente do Grêmio, é lógico. Tá? Mas se a preferência, o time de preferência não tem nada a ver com a entrevista, não tem que ter nada em cima da mesa. E cuidar, como eu já disse, o painel do fundo. Certo? Vocês já viram até no futebol. Certo? As entrevistas são dadas com um painel onde tem os patrocinadores. Já viram também como é que a TV faz para tirar logo de patrocinador que não pagou aquele evento, que não participa daquele evento. Aí vem lá o lutador ou o jogador que é patrocinado pela Nike, vem com o boné da Nike, vem com o abrigo da Nike, com o símbolo da Nike no peito. Eles enquadram o entrevistado de maneira que não aparece nem o símbolo do boné, nem o do abrigo ou da camiseta. Se aparecer, eles borram. Porque isso aí é propaganda indireta. Pensem nisso quando forem preparar o cenário. Não deixe o repórter pôr palavras em sua boca. Isso aí é fundamental. O senhor disse... Peraí, eu não disse isso. Eu disse assim, assim, assado. O resto é interpretação sua. Então não deixe, porque o repórter gosta muito de fazer essa jogada. O senhor na entrevista do dia 22 disse que os ministros viram isso. Não, eu não disse isso. Eu disse que os ministros estavam presentes. Então é importante a gente saber disso, e particularmente se houve entrevistas anteriores, o que aconteceu anteriormente. Se for negar, coloque o não logo no início da frase. Primeiro, para ser enfático. Segundo, para não permitir edição. Se o não tiver no início da frase, não há como editar. Eu já falei para vocês que respostas muito longas, particularmente em TV, são editadas. No vídeo que eu mandei vocês olharem, a moça recomenda. Se você for falar muito, falem frases que comecem e encerrem. Para a edição não te cortar no meio da frase. Então, se for negar, não. Por isso, por aquilo. Não, essa não é a posição da empresa. A empresa pensa assim, assim, assado. Não seja deselegante ou rude. Você, às vezes, tem que ser firme. Mas não seja rude. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Presta atenção. Aliás, um bom exemplo de elegância como porta-voz, vejam as entrevistas do porta-voz da presidência, o general Rego Barros. Ele se sai de muita saia justa, com educação, com precisão, sem ser mal educado. Isso aí é importante. Continuando, se o tema for muito controverso, ou seja, se há problemas para a organização no tema, prefira a entrevista exclusiva. Por que isso? Na coletiva são vários órgãos de imprensa, cada um vai querer formular uma ou mais perguntas e as mais complicadas possíveis, e você pode não conseguir responder a pergunta de diversos ângulos, passar a resposta ou passar a mensagem com as ideias da sua organização. Na entrevista exclusiva, como é um jornalista só formulando as perguntas, e as perguntas dele também obedecem uma lógica, você tem mais facilidade para fazer isso. Regras do off. Mas o senhor falou que não é para falar em off.
Tá aí a primeira regra. Em princípio, não falar em off. Agora, nunca não falar em off? Não. Não é sempre nem nunca. Você pode falar em off quando você já tem uma relação de confiança com o repórter. Ou seja, você é uma autoridade ou é um elemento de comunicação da empresa e já tem conhecimento com o repórter. Tá? O repórter liga, você é fonte daquele repórter. O repórter liga para você e interessa para a organização divulgar algum aspecto sem revelar a fonte. Aí você passa essa informação ao repórter, mas isso tem que ter muito cuidado, tem que ter experiência, tem que saber distinguir o que pode e o que não pode ser repassado. Isso aí é mostrado, ou é divulgado assim dessa forma. Um oficial general muito bem posicionado disse que um funcionário da empresa que estava presente ao local disse que todo mundo sabe que essa forma de produzir a notícia é quando alguém fala em off. Ok? Lembre-se que esse off tem que tomar muito cuidado. Uma informação que só você saiba deixa de ser off. Então tem que tomar cuidado realmente com informações em off. E vocês têm que lembrar que o repórter tem compromisso, antes de ter compromisso contigo, ter um vínculo de respeito, de admiração, até de amizade, mas ele tem compromisso com o jornal com quem ele trabalha, com a emissora, com o órgão de comunicação na qual ele trabalha. E se ele for pressionado, ele pode abrir a fonte e aí é você que é entregue no matadouro. Agora sim, em coletiva, nunca há off. Certo? Em coletiva, nunca há off. Você não pode... Bom, agora eu vou falar em off com vocês. Mesma coisa que nada. 30 jornalistas presentes, quem diz que eles vão manter o sigilo? E evitar também por telefone. Porque off, você transmite quando você tem uma relação de confiança com o repórter e você percebe que ele vai fazer um bom uso daquele off. O bom uso para a tua organização. Então, para isso, tem que estar olho no olho. E na crise, off é um perigo, porque crise é situação extrema e imprensa adora situações extremas, particularmente se você tiver uma informação só sua, que vá botar fogo na fogueira. Então, em crise, é melhor deixar o off do lado. Muito bem, passemos para uma parte final, que informação ruim não tem dono. Como nasce a informação ruim? Nasce e rapidamente é divulgada. Particularmente nos dias de hoje com a internet. Por isso que lá atrás eu digo, cuide dos blogs e as redes sociais. Tem que ter gente monitorando isso. Porque um funcionário da empresa pode chegar lá e postar, até como anônimo, vai num cyber, abre uma inscrição numa rede social espúria, ou seja, que não existe, com nome falso, e publica uma nota altamente comprometedora para a empresa. Aquilo vai se espalhar como um rastilho de pólvora. E a empresa, a instituição, a organização tem que estar monitorando isso para poder, como eu falei lá atrás, avaliar quais são as consequências dessa publicação. Porque se ela não monitorar,
quando ela tomar conhecimento, já virou meme, já foi multiplicado pelo Brasil inteiro e até lá fora. Aí as providências já são outras. Se ela tomar conhecimento em tempo, ela pode intervir, ou seja, pode fazer uma publicação que vá se contrapor àquilo que está publicado e que não interessa para ela. Mas para isso, para você ter o teu empregado, o teu colaborador como aliado, você tem que mantê-lo sempre informado do que está acontecendo. Não se preocupar só em informar para fora, informar também para dentro. E lembrar que a comunicação interna tem características um pouco diferentes da comunicação externa. Interna você está falando para gente sua, e você pode apelar para um espírito de corpo, para um amor à empresa, etc. Estabelecer rede de relacionamento com líderes de opinião. Já toquei nesse aspecto lá atrás. Isso é tarefa de quem cuida da comunicação da organização. Ele tem que ter a relação dos telefones dos principais repórteres, tem que ter o e-mail dele, tem que ter o e-mail de todos os meios de comunicação da área dele, que ele tem acesso, para quando ele tiver que divulgar alguma nota, não perder tempo procurando e-mail de determinado órgão. Já tem que estar lá arquivado, isso ser constantemente atualizado. Caso de assédio ou violência sexual na organização, isso é extremamente delicado. Mas já se chegou à conclusão, os estudiosos do assunto chegaram à conclusão que a empresa tem que se posicionar. Certo? Tem que dar uma satisfação para o público, ainda que o problema tenha sido cometido fora da empresa, mas se é de alguém da empresa, a empresa tem que se posicionar. Como? Vai dizer o que sabe. O seu Luiz da Silveira, diretor administrativo da Uruforte Sociedade Anônima, está sendo acusado de assediar sexualmente a sua secretária. A empresa tomou conhecimento, está apurando os fatos e tão logo tenhamos resultados, vamos informar. Bem como nos pusemos à disposição das autoridades policiais para as providências que julgarem necessárias. Pronto. Não disse mais nada do que a verdade. E importante, se colocou à disposição. Então, informar que a empresa tem todo o interesse na elucidação dos fatos e que está cooperando. Essa chave aí é padrão, certo? O sentido dela, por favor, não vão usar como carimbo. Mas esse sentido, que a empresa tem interesse que os fatos sejam esclarecidos e que está colaborando com as autoridades. Isso tem que ser repetido nas mensagens. Quais são os princípios do sucesso de uma informação bem feita? Sempre assumir o pior cenário para aquilo. Se você trabalha para o pior cenário, tudo vai ficar mais fácil se ele não se cumprir. Se você estiver preparado para o pior, o melhor vai ser fácil para você. Ter um plano. Também já repetimos isso não sei quantas vezes. Nada se faz de improviso. Tudo tem que ter um plano. Aquele plano de comunicação simples que tem lá suas etapas, estão dizendo quem faz o quê, e isso tem que ser treinado. Não perder tempo, mas também não ter pressa, e
Está em vermelho porque é fundamental. Pessoas em primeiro lugar. Se você vai dar uma entrevista a respeito de um acidente onde houve vítimas, você tem que saber o nome das vítimas, se ele era casado, solteiro, onde é que morava, quantos filhos tinha, qual é o estado de saúde dele, o que a empresa está fazendo por ele. Você tem que dominar todos esses aspectos. Pessoas em primeiro lugar. Nunca, em uma crise onde há vítimas, falar primeiro dos danos que aconteceram. Falar sempre primeiro das pessoas. Principais recomendações. Primeiro, isso aí tem que ser feito por uma equipe. Isso aí tem que estar no plano, para não ficar batendo cabeça. Aconteceu, houve feridos, vai uma equipe, de preferência se a empresa dispuser de assistente social ou de psicóloga, com a psicóloga, à casa do acidentado para informar o estado dele e oferecer. Se as pessoas querem ir para um hotel para ficar mais próximo dele, pode ser em outra cidade, oferecer condições deles acompanharem o familiar que está hospitalizado. Esses cuidados tem que ter. Houve uma inundação. A barragem da empresa se rompeu e inundou, atingiu um bairro. A empresa já tem que ter previsto um lugar para levar esse pessoal. É responsabilidade dela. Não é o município que vai fazer. Se a barragem era da empresa, a empresa tem que tomar providências. Então, tem que já estar previsto, olha, vão ficar hospedados no hotel tal. Já haver um trato com o proprietário do hotel e com hotéis semelhantes, porque aquele lá pode não ter lugar para todo mundo. Isso tem que estar no plano, para ser feito com precisão e com rapidez. Isso dá uma imagem favorável para a pessoa. Nós estamos vendo aqui apoio a familiares e parentes de pessoa falecida. E um representante da empresa, de preferência o próprio CEL, ao velório do falecido, é importante. Ele vai levar chumbo, não tenha dúvida. Vão acusá-lo disso ou daquilo, mas ele tem que ter respostas preparadas. Mas a presença dele reflete positivamente. Coordenar os esforços de salvamento com polícia, bombeiro, serviço médico de urgência. Isso tem que estar no plano. Se acontecer tal coisa, nós temos que telefonar para o primeiro BPAF. Qual é o telefone do primeiro BPAF? Vai falar com quem? Com o comandante? Ou vai falar com o oficial de dia? Não é com o BPAF não, isso é caso de bombeiro. Então, para onde você vai ligar? Com quem você vai falar? É importante saber com quem vai falar. Às vezes não adianta falar com o comandante, certo? É importante falar com a pessoa que vai desencadear as ações necessárias de socorro ou de apoio. Às vezes não é o comandante, particularmente um horário fora do expediente. Tem gente que é encarregada, é preciso saber quem é e está no plano, os telefones de contato. Providenciar a informação precisa, ou seja, nós já vimos que a informação precisa é aquela informação que reflete a realidade, e tempestiva, ou seja, dentro do tempo, não se atrasar. Não levar muito tempo para informar, mas também não informar mal. Apoiar agências de investigação na coleta de dados.
chegam os peritos da polícia e vão investigar o local do acidente. Não entra. Pera aí, para, bota os peritos para fora, vou esperar, vamos chamar o advogado da empresa. Não, tem que, até por forma legal, tem que dar acesso aos peritos. Ao mesmo tempo já está informando o advogado da empresa, já tem uma equipe que vai acompanhar os peritos, vai prestar esclarecimentos que forem necessários. E, finalmente, responder rápida e efetivamente às questões com a mídia e às reclamações dos stakeholders. Nós já vimos o que são stakeholders. São as pessoas que têm importância para a empresa. Seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, autoridades com quem ela tem a ligação. Isso são os stakeholders. Ou seja, aqueles que serão impactados com o resultado da crise. Vamos ver os tópicos chaves da sessão de hoje, começando com esse. O jornalista não vive só para o mal, mas é preciso sempre lembrar que é o diferente, é o inusitado que é notícia. O dia a dia, o comum, não dá notícia. A reação, particularmente as reações iniciais da instituição, aí a empresa, mas entendam a organização frente a uma crise, vão definir se o resultado será positivo ou negativo. Se lembrar, nem sempre você não consegue transformar um fato inteiramente negativo em algo positivo, mas você consegue minimizar, ou seja, diminuir o impacto daqueles acontecimentos. Coletiva em situação de crise é sempre risco. Por quê? 30 repórteres reunidos, cada um fazendo pergunta num sentido. O pobre do porta-voz tem que estar muito bem preparado, tem muita cancha para se safar. Volto a dizer, de repente é caso de se pensar em se fazer exclusiva para um meio, para determinado órgão, e os demais se atender com notas à imprensa. Você convoca uma coletiva para esclarecer a crise e responder às indagações do repórter. Não é para disfarçar, para esconder, para tentar livrar a organização do problema. Não é isso. Você pode sim, respondendo às perguntas, destacar aqueles pontos importantes que a organização gostaria que fossem destacados e que dão um aspecto positivo para ela. Mas você não pode mudar completamente a figura da coisa. E, finalmente, vem ao encontro do que eu disse isso aí. Você tem que ir para uma coletiva com aqueles 3 pontos positivos decorados, sabidos, desenvolvidos e sempre tentar incluí-los em sua resposta. Se você não for com isso, você vai apenas responder sobre aspectos negativos. Passemos então ao nosso trabalho individual, que é bem simples. Vocês vão procurar na internet um vídeo em que o entrevistado tenha tido um bom desempenho e um outro em que ele tenha cometido erros. Por favor, não venham com aquele tipo de entrevista gaiata, que o cara errou, que o cara disse bobagem. Não errou, mas disse bobagem. Não é isso que eu quero. É entrevistas sérias em que o entrevistado não soube se desempenhar bem ou soube se desempenhar muito bem. Vocês anotem os links dos vídeos que escolherem, certo? E indiquem o aspecto positivo de quem foi bem
e os aspectos negativos de quem não foi bem. Feito isso, mandem as respostas para o meu e-mail até a próxima segunda-feira. Com isso, nós encerramos nossa sessão de hoje. Agradecemos a atenção de vocês. Espero que aproveitem bem os conhecimentos que nós estamos tentando construir com vocês no dia de hoje, porque serão importantes se vocês, na situação de gestores de segurança, tiver a volta com comunicação de preço. Um grande abraço e até a semana que vem.